Tem algumas coisas que tu não sabe sobre mim, mas que eu vou te compartilhar. Eu fui CLT por muitos anos e uma das coisas que a maioria das pessoas não sabe é que eu zerei a minha carteira de trabalho em poucos anos, porque eu trocava de trabalho muito rápido. Então, se eu não gostava do salário, ou se eu não gostava de alguma coisa da empresa, ou de alguma coisa que estava acontecendo, alguma situação que eu não me identificava ou não me sentia mais bem naquele ambiente, eu trocava. Eu dava algum jeito, buscava uma nova oportunidade e trocava de empresa. Então isso foi algo que eu fiz dos meus 17 anos até os meus 24, mais ou menos 25. Por 7 anos eu fui CLT e zerei a carteira. Eu comecei em 2013 como operadora de cobrança júnior e recebia R$502,76. Esse foi o meu primeiro salário fixo sendo CLT. Porque antes disso eu trabalhava com outras coisas, como babá, vendia doces, enfim, fazia outras coisas que não era CLT. E em 2013, com 17 anos, eu decidi entrar para o mercado de trabalho de forma formal, vamos dizer assim. Então foi em 2013. Esse foi o meu primeiro emprego. Acredito que muitas pessoas já tenham trabalhado na área de cobrança ou telemarketing, seja receptivo ou ativo de vendas, mas eu trabalhei como cobrança e por alguns meses. Depois eu troquei de empresa, depois de alguns meses, e foi em 2014 que eu fui para minha segunda empresa, onde eu também fiz um curso, e foi no Senac esse curso, e eu trabalhei na Dimed, dentro da Panvel, na verdade, né? Dentro do setor de contas a pagar da Dimed, que é a distribuidora da Panvel, de medicamentos e produtos. Depois, em 2014, também, eu mudei de empresa e fui para uma assistência técnica, como recepcionista. E ali eu fiquei alguns meses, até que eu fui para a empresa que eu mais gostei de trabalhar, na verdade, que foi a terceirizada da Azul Linhas Aéreas, na parte do RH, de benefícios, seguros, toda essa parte assim, benefícios dos funcionários. Então, como eu trabalhava nessa parte de benefícios, eu precisava muitas vezes explicar para os funcionários quais eram os benefícios que eles tinham e como funcionava cada um deles, e se algum funcionário ele tinha interesse em fazer, aderir a esse benefício, eu então ajudava assinando o contrato e mandando para o setor responsável da empresa, para eles fazerem parte daquele benefício. Plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, seguro de carro, previdência privada, todos esses tipos de seguros eu trabalhava. Eu fazia a explicação para eles de como funcionava e todos os benefícios que eles tinham em relação a isso. Por 11 meses, mais ou menos, eu trabalhei nessa empresa. Foi o emprego assim que eu mais gostei, porque eu trabalhava viajando. Eu era responsável por 3 estados, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então eu viajava entre esses aeroportos desses estados e ia falar com os funcionários da Azul daqueles aeroportos. Eu ficava à disposição deles naquele dia que eu estava viajando. Então eu viajava de graça, porque eu trabalhava com isso, e eu tinha também o benefício de viajar por stand-by, pagando só a taxa de embarque da empresa Azul Linhas Aéreas. Então eu consegui fazer 2 viagens também para o Rio de Janeiro com esse benefício, aproveitando esse benefício de stand-by, por ser funcionária terceirizada. E fora isso, eu fiquei em São Paulo também, uma semana, fazendo treinamento para poder trabalhar nessa empresa. Então foi uma experiência única, foi a primeira vez que eu andei de avião, quando eu fui para esse treinamento. Eu tinha 19 anos, eu era novinha ainda, mas foi uma experiência incrível
e com certeza me trouxe mais maturidade também, responsabilidade. Isso foi em 2014. A minha próxima empresa, que voltei para a área de cobrança por um período curto de tempo, foi em 2015, que aí eu fui para essa empresa de cobrança novamente. Trabalhei junto com a minha irmã, lado a lado, a minha irmã mais nova, inclusive foi ela que conseguiu esse emprego para mim. E fiquei alguns meses, mas também logo mudei de empresa. Em 2016, como recepcionista, fui para a Vivo, na recepção do prédio administrativo da Vivo, aqui na minha cidade, em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, na verdade, porque agora eu moro em outra cidade, Nova Santa Rita. Então, eu trabalhei ali também por alguns meses. E, na verdade, se estendeu um pouco mais. Ou seja, não foi poucos meses, né? Foi um pouco mais de tempo. Se estendeu. Porque logo em seguida eu fui pra Argentina. Depois que eu saí dessa empresa, eu fui pra Argentina. Morar na Argentina por 1 ano e meio. Então, por 1 ano e meio eu não trabalhei de carteira assinada. Eu trabalhei como voluntária da igreja que eu pertencia. E durante esse 1 ano e meio tu trabalha para a igreja, praticamente. Então tu recebe um salário da igreja para te poder se manter no local, mas só para comprar alimentação ou coisas básicas. E quando eu voltei da Argentina, então, que eu já falava o espanhol, aí já era bilíngue, eu peguei um emprego no Hotel Suan Molinos, na 24 de outubro. Então fiquei ali também alguns meses e depois fui para uma outra empresa como auxiliar comercial em 2019. Então eu voltei da Argentina em 2019, eu entrei nesse hotel, fiquei alguns meses, depois eu saí dele e fui para essa outra empresa que era Prismatec, é o nome. Era no setor comercial e trabalhava com seguros também, nessa parte de acionamento de seguro por conta de sinistros que aconteceram, acidentes de carro, enfim. Então eu fazia essa parte de acionar o seguro e ir atrás das peças, das coisas que precisavam para o carro, para o conserto, né, do carro. Então eu trabalhei por alguns meses também nessa empresa em 2019. E depois eu fui para uma outra empresa fazendo estágio na área de RH, no departamento pessoal, em 2021. Então eu fui para essa empresa em 2021. Fiquei alguns meses também. Fui demitida porque eu não tinha computador em casa nem internet, eu tinha recém-casado, então a gente não tinha muitas condições financeiras ainda para ter internet. E eu fui demitida porque eu não tinha internet para poder trabalhar, né? Então, quando eu fui demitida, ficou só meu esposo trabalhando, né? No meio da pandemia. Eu tive algumas ideias de empreender na parte de bolos caseiros, fazer em casa. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou desde os 13 anos de idade. Dos 13 anos aos 17 eu trabalhava com babá. Depois comecei com um emprego formal, né, de CLT. Então eu sempre estive buscando uma renda, porque eu sempre quis ser independente. E pra mim isso sempre foi muito bom, porque me mantinha ativa, me mantinha sempre aprendendo algo. Eu sempre estava em movimento, conhecendo gente nova, e sempre foi algo que eu gostei muito. Eu também comecei faculdade de administração, recursos humanos, gestão de recursos humanos. Tentei cursar algumas faculdades, mas não concluí nenhuma delas. O primeiro curso depois do ensino médio que eu concluí foi o curso de técnico em recursos humanos, que foi literalmente na pandemia, então eu consegui fazer ele parte à distância e parte presencial, e concluí ele, tenho certificado. E o segundo curso que eu consegui concluir, que é um técnico também, é de corretora de imóveis. Então são 2 cursos técnicos que eu tenho e que eu aprendi muitas coisas, desde o tempo que eu entrei pro mercado de trabalho formalmente, ou as muitas vezes que eu empreendi, eu sempre aprendi muito com todas essas experiências e fui amadurecendo ao longo do tempo.
E isso me fez uma pessoa melhor, me fez eu me conhecer um pouquinho mais, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, os ambientes que eu quero ou não estar. E isso te prepara de certa forma para a vida. Todas as experiências que eu tive nesse período, trabalhando em várias empresas e empreendendo também, porque nesse período eu empreendi fazendo bolos, né, na área da confeitaria, empreendi na área de vestuário feminino, tive uma loja de roupa e quando eu estava grávida de 8 meses, então eu empreendi nessa área. Logo em seguida empreendi na área de imóveis como corretora, então porque é uma área que tu trabalha como autônoma, então tu recebe por comissão. E foi a última área assim que eu entrei, que eu me identifiquei muito, gostei muito da função. Porém, eu venho de um período de tempo tentando me conhecer um pouquinho mais, tentando entender qual é de fato a área profissional que eu quero atuar. E nessa busca constante, nesse contato com outras pessoas, com outros profissionais da saúde integrativa, eu descobri que eu gosto muito de compartilhar e de ouvir experiências das outras pessoas. Eu sempre que eu posso e que eu tenho disponibilidade, eu tô ouvindo podcasts, eu tô conversando com pessoas, eu tô buscando mais conhecimento em todas as áreas da vida, seja na saúde, no lado profissional, seja em relacionamento ou na saúde mental mesmo. Então, eu venho nessa busca constante para eu me encontrar, para eu tentar entender qual área eu devo seguir, para qual caminho eu devo seguir. E dentre muitas opções que existem, eu escolhi uma que me faz muito feliz e me deixa muito animada para desenvolver, que é uma conversa gravada com os empreendedores, né? Eu sempre gostei muito de falar com empreendedores, de ouvir as histórias, de entender um pouco mais de como ele pensa, as estratégias que ele usa, ele, ela, né? A pessoa em si, o empreendedor em si. Então, nesse momento da minha vida, eu decidi começar um projeto que eu já tinha pensado há algum tempo, que é o Pode Empreender. Ele é, nesse momento, um bebê, porque eu ainda estou organizando toda a parte burocrática por trás, organizando episódios, convidados, locais que vai ser transmitido. Então, queria apresentar para vocês esse projeto e todos os empreendedores da minha cidade vão ser convidados, os que eu conheço, os que eu não conheço, porque eu quero conhecer todos, quero entender e conhecer um pouquinho mais da história de cada um, aprender com cada um e principalmente levar esse conhecimento dessa conversa gravada para outras pessoas aqui da cidade, tanto pessoas que estão começando a empreender, quanto aquelas que têm o desejo, mas não têm a coragem ainda de ir atrás dos seus sonhos. Então, o meu objetivo ele vai muito além de fazer um bate-papo com um empreendedor. Eu sei que dessas conversas gravadas vai vir muito conhecimento para mim e também para todas as pessoas que quiserem participar e ouvir, porque elas vão ser beneficiadas de alguma forma, com certeza. Todos nós vamos aprender. Isso que é o melhor e é o maravilhoso dessa troca de experiências e de histórias de vida, de conhecimento, acima de tudo. Então, espero vocês, espero o apoio de vocês também assistindo, para que vocês, mais do que ninguém, sejam beneficiados com tudo que vai ser conversado e gravado e postado no YouTube e no Instagram. Todas as plataformas, as redes sociais que nós vamos estar presentes com o Pode Empreender. Então, até a próxima!